Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje, o vídeo de hoje vai ser muito parecido em relação ao vídeo que eu trouxe na segunda-feira para vocês. O vídeo que eu trouxe na segunda-feira foi sobre as seleções mais valiosas da Eurocopa e os seus jogadores mais valiosos. Mas também ocorre outra competição que é a Copa América e eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer as seleções mais valiosas da Copa América e os seus jogadores mais valiosos de acordo com a lista das seleções, demorou? Então, se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também parte da emoção do canal. Não esquece do like também, demorou? O outro vídeo eu fiz com uma lista feita pelo Futebol e essa também é feita pelo Futebol, então eu tô dando os créditos aqui. Vou colocar o link depois caso vocês queiram ver alguma coisa, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, gente, começando o vídeo aqui então. Em 10º lugar das seleções mais valiosas, a gente tem a seleção da Bolívia, que tem um total de valor do seu elenco de 11,2 milhões de euros. Em reais, aproximadamente 68,7 milhões de reais. E o seu jogador mais valioso é o meio-campista do time do Bolívar, que é o Ervin Saavedra. Eu não conheço muito desse jogador, ele tem seu valor de 1,1 milhão de euros, né, melhor. Eu não conheço muito desse jogador, também não conheço muito da seleção da Bolívia. Não conheço peça por peça, mas a gente sabe que a seleção da Bolívia não é uma seleção muito forte, que sempre briga pelo título da Copa América. Não é uma seleção que também está sempre brigando lá na parte de cima das eliminatórias. A Bolívia é muito mais uma seleção que fica muito mais por baixo, fica sempre em terceiro ou em quarto lugar, se for falar em relação à fase de grupos da Copa América. Então, a Bolívia é uma seleção mais ou menos desse jeito. Não é uma seleção que vai brigar lá pelo título da Copa América ou por uma classificação na Copa do Mundo, nas eliminatórias, mas uma seleção que fica muito mais ali por baixo. No lugar agora das seleções mais valiosas da Copa América, a gente tem a seleção do Equador, que já é uma diferença muito grande se for se comparar com a seleção da Bolívia. A seleção da Bolívia é um valor de 11 milhões de euros. Já agora a seleção do Equador é um valor de 55,6 milhões de euros. Olha a diferença de uma seleção para outra. E em reais da seleção do Equador, dá 341,3 milhões de reais. Falei milhões de dólares, mas vocês entenderam. E o seu jogador mais valioso é o lateral direito do time do Villarreal, que é o Estupiñán, que é um bom jogador, não é aquele lateral top de linha, mas é um bom lateral direito, foi campeão com o Villarreal da Europa League. Ele chegou a jogar esse jogo, eu acho, não, acho que ele acabou ficando no banco, mas é um bom lateral direito, atua pelo Villarreal, um bom lateral direito. Ele tem seu valor de 12 milhões de euros, olha a diferença também do jogador mais valioso da Bolívia para o jogador mais valioso do Equador. É uma diferença muito grande entre as seleções. A gente sabe que a seleção do Equador não é aquela seleção que sempre vai brigar por títulos, mas é sempre aquela seleção chatinha de jogar, que é um jogo muito difícil, é um jogo muito truncado, porque eles se fecham ali atrás e tentam sair muito rápido para o contra-ataque, porque tem atacantes rápidos, atacantes fortes, então é sempre uma seleção muito difícil de se jogar. A gente viu o Brasil e o Equador pelas eliminatórias, o Brasil acabou ganhando, mas foi um jogo bem difícil, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que a seleção do Equador ficou um pouco cansada e o Brasil conseguiu jogar melhor, mas no primeiro tempo foi um jogo muito truncado, tanto que o Brasil teve muita dificuldade para conseguir abrir o placar contra o Equador nas eliminatórias. Bom, em 8º lugar agora a gente tem a seleção do Peru. A seleção peruana tem um valor dos seus jogadores de aproximadamente 61,9 milhões de euros, quase 62 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 380 milhões. E o seu jogador mais valioso é o Renato Tapia, que é um meio-campista que joga pelo time do Celta. Tem esse valor de 20 milhões de euros. Também já dá para ver uma diferença muito grande em relação à seleção da Bolívia, que era a 10ª colocada. E a seleção peruana foi a última finalista da Copa América, acabou perdendo para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira foi muito melhor que o Peru, sendo bem sincero. A seleção peruana, que vem crescendo bastante nesses últimos anos, conseguiu, após um longo tempo, conseguiu disputar a Copa do Mundo. Não foi bem na Copa do Mundo, mas já foi uma grande conquista para os peruanos a seleção ter ido para a Copa do Mundo, tanto que tinham muitos peruanos lá na Rússia para assistir a sua seleção. E a seleção do Peru vem crescendo aos poucos. Não tem aqueles excelentes jogadores, como tem Brasil, Argentina e Uruguai, mas tem bons jogadores, tem uma equipe arrumadinha com o... não sei, acho que esqueci o primeiro nome dele, mas tem uma boa seleção com o Gareca, que foi técnico do Palmeiras aqui no Brasil. A seleção peruana é uma seleção arrumadinha também, está começando a brigar mais pela Copa América, começando a brigar por umas posições acima lá também nas eliminatórias. Bom, em 7º lugar agora a gente tem a seleção da Venezuela. A seleção da Venezuela tem um valor de seus jogadores de aproximadamente 70,4 milhões de euros, que em reais é aproximadamente 432 milhões. E o seu jogador mais valioso é o Ángel Herrera, que é um meio-campista lá do time do Granada, lá de um time da Espanha. Ele tem o seu valor de 18 milhões de euros. Não conheço muito desse jogador, vou falar mais da seleção da Venezuela. A
seleção da Venezuela, eu acho que é uma, como pode dizer, vou comparar com o Equador, que é uma seleção que eu acho que são mais parecidas. Eu acho que é inferior à seleção do Equador, à seleção da Venezuela, mas é também uma seleção muito chatinha de se jogar, porque a gente sabe que a qualidade técnica dos jogadores é um pouco mais baixa se for falar em relação a Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia. E também a seleção do... Então é uma seleção, como pode dizer, uma seleção chata de se jogar, que se fecha lá atrás e tenta sair rápido no contra-ataque. É sempre o estilo de jogo mais difícil de se jogar. Então é sempre um jogo muito truncado, é sempre ataque contra a defesa, ataque contra a defesa. Então eles sempre buscam uma chance para sair e fazer um gol e matar o jogo. E ficam segurando ali atrás. Então é sempre uma seleção muito chata de se jogar. A gente vai ver bastante disso, principalmente de algumas seleções na Copa América. Nesse lugar agora a gente tem a seleção do Chile, que tem o valor do seu elenco de aproximadamente 81,7 milhões de euros, que em reais que dá aproximadamente 500 milhões de euros. E o seu jogador mais valioso é o zagueiro que atuou pelo time do Mônaco, que é o Guilherme Maripan. Eu não conheço muito desse jogador, ele tem o seu valor de 12 milhões de euros, não conheço muito do jogador, então também vou falar um pouco mais da seleção chilena. A seleção chilena acho que já teve seus melhores momentos, não conseguiu classificar para a Copa do Mundo de 2018, mas a seleção do Chile, entre 2014 e até mais ou menos 2015, 2017, ela estava... 2015 não, 2016, 2017, eles foram muito bem, foram bicampeões da Copa América. É uma seleção que teve aquela geração muito boa, com o Alexis Sánchez jogando muito bem, o Jorge Sampaoli conseguindo fazer a seleção chilena jogar bem, o Arturo Vidal voando no Bayern de Munique. Antes ele estava no time da Juventus, estava jogando muito bem, que era a seleção muito boa do Chile. Hoje já está uma seleção um pouco mais... Não vou falar capenga, porque é uma palavra muito forte para falar em relação ao Chile, mas não é mais aquela mesma seleção, porque os jogadores também envelheceram. Alexis Sánchez e Arturo Vidal, que eram os principais jogadores dessa seleção e ainda são, já estão com mais de 30 anos, então isso já dá uma diferença. Eles já não tem mais o mesmo preparo físico de um tempo atrás. Agora os caras já têm mais de 30 anos, então o preparo físico é outro. Óbvio, os jogadores continuam com a mesma qualidade técnica, mas o corpo também não corresponde mais. Então acho que isso foi algo que pesou bastante. A idade dos seus principais jogadores. O Vargas, que hoje está no Atlético Mineiro, é um dos principais atacantes da seleção chilena. Aquele, acho que é Pinilla, aquele cara que tem a bola na trave contra a seleção brasileira, hoje em dia também não vem atuando mais e era um atacante com uma convocação frequente na seleção chilena. Então a seleção chilena já acredito que não seja mais a mesma e precisa, como pode dizer, ter uma reformulação melhor para que consiga voltar a vencer a Copa América e voltar a disputar a Copa do Mundo. Em quinto lugar agora a seleção do Paraguai. A seleção do Paraguai tem um valor total do seu elenco de quase 100 milhões de euros, dá 99,6 milhões de euros, que em reais aproximadamente 611 milhões e meio. E o seu jogador mais valioso é o meio-campista, o meia, melhor dizendo, do time do Newcastle, que é o Miguel Almirón, que tem seu valor de 16 milhões de euros. O Almirón já posso falar um pouco melhor porque eu acompanho a Premier League, então ele é um jogador bem importante na seleção do Paraguai e também vem conseguindo o seu espaço, apesar de já estar um tempinho já no Newcastle, está conseguindo aproveitar melhor o espaço que ele está tendo no time do Newcastle. Estava jogando bastante de titular, apesar de ter acabado a temporada, ele estava vindo muito bem no time do Newcastle. E a seleção do Paraguai, acho que ela vem crescendo de produção, principalmente pelas suas qualidades individuais. Por que eu digo das qualidades individuais? Porque tem um excelente goleiro. Eu não sei se o Gatito Fernandes, que era o goleiro do Botafogo, está sendo convocado, não tenho muita certeza, acho que ele mudou de clube, mas se estiver sendo convocado, ele foi eleito da seleção do Paraguai na Copa América. Foi eleito o melhor jogador em todas as partidas do Paraguai na Copa América, só para se ter noção. Na zaga tem excelentes zagueiros. Gustavo Gomes do Palmeiras, excelente zagueiro. Júnior Alonso do Atlético Mineiro, excelente zagueiro. Balbuena, ex-jogador do Corinthians e hoje ainda pertence ao West Ham, mas está encerrando seu contrato. Tem o Almirón, que é um excelente meio-campista. Tem os irmãos Romero, que a gente zoa bastante, mas são muito importantes para a seleção do Paraguai. Então eu vejo a seleção do Paraguai também uma seleção muito difícil de se jogar, por conta da sua zaga também ser muito forte, também procurar sempre um jogo mais rápido, sair no contra-ataque, mas a seleção do Paraguai vem crescendo bastante nesses últimos anos. Em quarto lugar agora a seleção da Colômbia. A seleção da Colômbia tem um valor do seu elenco de aproximadamente 280 milhões e meio de euros, que em reais é aproximadamente 1,7 bilhão, ou seja, também já dá para ver uma diferencinha aí entre as seleções, entre o valor, obviamente. E o jogador mais valioso é o atacante lá da Atalanta, que vem jogando muito bem nessas últimas temporadas, que é o Duvan Zapata, que é um excelente atacante colombiano. Ele tem um valor de aproximadamente 33 milhões de euros. A seleção da Colômbia, acredito que ele seja numa reconstrução após aquela Copa do Mundo de 2014. Após aquela Copa, ela não foi mais a mesma, não conseguiu jogar mais o mesmo futebol que estava jogando antes. Aquela seleção que surpreendeu a todo mundo na Copa do Mundo
de 2014, mas ela vem passando por uma reformulação que a seleção está mais forte ainda. Então acho que é muito importante as seleções também trabalharem, quando perceberem que já está alguns jogadores ficando mais velhos, esse tipo de coisa, começar a trabalhar a sua transição, que é algo que a seleção colombiana passou e ainda está passando, acredito que esteja na reta final. Seleção chilena, a mesma coisa. A seleção da Argentina, a mesma coisa, passando por uma transição. Seleção do Uruguai, a mesma coisa. A seleção brasileira também. Então, tem que saber trabalhar muito bem essa transição dos jogadores mais velhos para essa nova geração. E eu acredito que a Colômbia tenha feito e está fazendo isso muito bem. Porque a seleção da Colômbia é uma seleção sempre muito difícil de se jogar. E acredito que a seleção colombiana tem muita qualidade técnica dos seus jogadores. O Duván Zapata é um excelente atacante. Tem o Ramos Rodrigues, há um bom tempo, né, melhor dizendo, ele não está conseguindo jogar o mesmo futebol que ele apresentou na Copa do Mundo. Mas, cara, o Ramos Rodrigues, sempre quando joga pela seleção colombiana, ele sempre faz a diferença. Então ele é um jogador muito importante para a seleção colombiana. Então é sempre muito bom ter cuidado com os principais jogadores da seleção da Colômbia. No pódio agora das seleções mais valiosas da Copa América, a gente tem a seleção do Uruguai em terceiro lugar. A seleção do Uruguai tem o valor de seus jogadores de aproximadamente, melhor dizendo, 374 milhões de euros, que em reais dá aproximadamente 2,2 bilhões. E o seu jogador mais valioso é o meio-campista lá do time do Real Madrid, que é o Federico Valverde, que tem o seu valor de 65 milhões de euros. A seleção do Uruguai, vou falar primeiro, melhor dizendo, do Valverde. O Valverde é um excelente meio-campista, é um jogador para o futuro do Real Madrid e para o futuro também da seleção uruguaia, que ele é um excelente meio-campista. A seleção do Uruguai, como eu disse antes, também está passando por uma transição daqueles jogadores que foram muito bem entre 2010 e 2014 ali mais ou menos, com o Diego Forlán, que também já se aposentou, Suárez e Cavani, que estão ficando mais velhos, Muslera, que é o goleiro que está ficando mais velho também, então tem que trabalhar muito bem essa transição dos jogadores mais velhos para essa nova geração. E a seleção do Uruguai, mesmo estando fraca, como está tendo nessas últimas temporadas, é uma seleção muito difícil de se jogar pela rivalidade que tem. A gente não sabe, não é mesmo a rivalidade entre Brasil e Argentina, mas ainda assim é uma rivalidade sul-americana entre Brasil e Uruguai. A rivalidade histórica entre essas duas seleções é muito grande. A final da Copa de 50 foi entre Brasil e Uruguai pelo Maracanazo, que todo mundo culpa o Barbosa, mas né, o cara morreu com esse peso dele, sendo que nem era para ter acontecido isso, mas a rivalidade histórica entre Brasil e Uruguai é uma rivalidade muito grande, então é uma seleção muito difícil de se jogar. Mesmo o Uruguai ou o Brasil estando em uma fase, ou qualquer uma das duas seleções, é sempre um confronto muito difícil entre as seleções, porque, como eu disse, existe uma rivalidade muito grande entre as equipes. Em segundo lugar, agora a gente tem a seleção da Argentina. A seleção da Argentina tem um valor de seus jogadores de aproximadamente 649 milhões de euros, quase 650 milhões, que em reais dá aproximadamente 3,9 bilhões de reais. E o seu jogador mais valioso, melhor dizendo, é obviamente o Lionel Messi, que apesar da idade, ainda assim é um dos jogadores mais valiosos do mundo, que tem o seu valor de 80 milhões de euros. Para quem não sabe, Messi joga no Barcelona e acho muito difícil você não saber, mas melhor reforçar aqui. O Messi, a gente sabe, o Messi é o Messi. E a seleção da Argentina, nesses últimos anos, a gente sabe que não é mais, após a Copa do Mundo de 2014, não conseguiu jogar mais a mesma coisa. Como eu disse, também está passando por uma transição, porque os principais jogadores já se aposentaram, estão a caminho de se aposentar. Média está com mais de 30 anos, Agüero mais de 30 anos, então tem que conseguir trabalhar muito bem essa transição. E a seleção da Argentina tem bons jogadores, a gente sabe que tem bons jogadores, mas não sabe o que acontece. Eu não sei se é a parte da comissão técnica, não sei se são jogadores, não sei o que é, porque não consegue mais jogar a mesma coisa que estava jogando antes. Então acho que a seleção da Argentina tem que trabalhar muito isso, porque individualmente a seleção da Argentina é uma seleção tão boa quanto a seleção brasileira e tão boa quanto a seleção do Uruguai. Mas quando junta os caras da seleção argentina, os jogadores, não engrena. Toda vez que eu vejo o jogo da seleção argentina, é bola no pé do Messi que ele tenta resolver. Então, tipo, eu vejo muito mais isso, tanto no Barcelona é muito assim, os caras jogam a bola no pé do Messi e quer que ele resolva. Mas, cara, não é assim. O cara é o Messi, obviamente, mas não é todo jogo que o cara vai conseguir resolver. Então, acho que a seleção da Argentina e o Barcelona, obviamente, são muito dependentes do Messi, então tem que saber trabalhar isso muito bem. Também tem que saber trabalhar, obviamente, a parte técnica de cada time, a parte dos seus jogadores, e também a qualidade técnica dos jogadores, para que também não fiquem totalmente dependentes. Em primeiro lugar, agora a gente tem a seleção brasileira. A seleção brasileira tem o valor de seus jogadores de aproximadamente 911 milhões de euros, que em reais dá 5 bilhões e meio de reais, obviamente.
E o seu jogador mais valioso é o Neymar, com valor de 100 milhões de euros. Abaixou em relação à temporada que se passou, ele estava com valor de 120, 128 milhões de euros. Agora abaixou um pouquinho de 100 milhões de euros. Neymar é o Neymar, não preciso nem dizer nada sobre o Neymar. Seleção brasileira, a gente sabe que chega num mal-estar muito grande, principalmente por conta como pode dizer, da CBF, que deu todo aquele BO de trazer a Copa América para cá. Rogério Caboclo, o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, vou ver aquela questão de assédio lá que tá sendo investigado. Então, cara, a seleção brasileira chega num mal-estar muito grande. Então, cara, é uma seleção que vai jogar meio que contra, né, a Copa América, mas a gente sabe de uns rolos aí também. Os jogadores dizendo que eram contra a Copa América, mas também estavam esperando o Rogério Caboclo sair da CBF para dar continuidade às coisas. Então tem todo esse negocinho aí, mas a seleção brasileira, obviamente, é a seleção mais forte e é a seleção favorita a ganhar a Copa América. Tanto que a atual campeã que ganhou da seleção peruana em 2019. Então eu vejo a seleção brasileira como a principal candidata ao título da Copa América. Gente, você no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também para ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Vídeo especial sobre a Copa América, que eu trouxe também um da Eurocopa, se você não viu. Volta aí e assiste que está aí no canal também, demorou? Então, grande abraço para vocês, falou e fui!